O episódio de hoje é muito especial, eu diria triplamente especial. Ana Coutinho, minha grande amiga, me chamou para a gente conversar, dialogar, estabelecer paralelos, entendimentos, paradoxos entre a sua obra sobre o tempo, que é uma artista plástica, Ana Coutinho, uma artista plástica que retrata o tempo nas telas, e eu fui falar sobre música, sobre como o tempo também é representado pela música. E foi uma conversa maravilhosa. Eu sou Ana Flávia Cabral e está no ar mais um Música Etc. Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexia Karpilovski. Eu sou formada em jornalismo com domínio adicional em antropologia da arte e cultura, mestrado em comunicação. E desde 2019 eu faço parte da equipe do Prêmio Pipa de Arte Contemporânea Brasileira, com produção de conteúdo e assistência de coordenação. E estamos aqui hoje com a Ana Coutinho, que é artista visual aqui da exposição. Então a Ana também está em volta da gente, nos vitrais, nas sombras, nas paredes. E ela é mestre em comunicação visual pela Central St. Martins, Londres, formada em design e artes visuais pela PUC-Rio. Estamos também com a Ana Flávia Cabral Souza Leite, que é vice-presidente executiva e superintendente-geral da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. Foi responsável pelo plano de reestruturação da instituição e conta com uma extensa carreira executiva e jurídica. É mestre em estudos culturais pela USP, com MBA em gestão de bens culturais pela FGV. Então, acho que seria interessante para a gente começar aqui a conversa, começar explicando de onde que surgiu esse encontro, como que a gente chegou aqui nessa troca, entremeando esses dois campos diferentes. Então, Ana e Ana Flávia, como aconteceu, né, essa troca que nos trouxe aqui hoje? Vamos falar. Acho que essa é a melhor história É de verdade. E aí, falando até um pouco da curadora, da Keina, a gente teve um talk aqui que ela falou muito dessa coisa da epifania, das coisas que vão acontecendo. Então, eu acho que esse grande encontro, ele se deu pela Michele, que trabalha com a Ana, né, que a Michele trouxe a Ana aqui. E ele foi realmente um grande encontro, muito emocionante, um dia após a abertura da exposição, em que, explicando para elas os registros do tempo, toda a narrativa da exposição, né, a coisa toda se formou, e aí você conta do seu lado. A Ana, esse foi o momento em que a Ana estava aqui quando eu cheguei, né? Mas a minha chegada, a minha vida, ela é muito cronometrada, porque a gente tem muitos afazeres, eu viajo muito, né? Fico entre uma cidade e outra, e eu sempre falo assim, gente, se vocês quiserem fazer alguma coisa, marcar algum encontro, põe na agenda, por favor, porque senão a gente não consegue fazer. Nesse dia, a Michele falou assim, quero te levar num lugar. Falei, tá na agenda? Ela falou, não. Falei, Michele, a gente tem 40 minutos, a gente pula o almoço então, porque o que vem dela normalmente assim, alguma coisa muito incrível, e ela vem com uma coisa assim muito suave, quero te levar num lugar, mas aí Claro. você vê o lugar, né? E a gente pegou o VLT, veio pra cá, a gente nem esperava encontrar a Ana aqui, né? Foi muito inesperado mesmo, mas quando eu interagi com aquela obra, como chama aquela obra do vitral? Registros do Tempo. Registro do Tempo. E a gente veio caminhando e, assim, o lugar, o contexto do Porto sempre me interessou muito, porque o contexto do Porto tem a ver com essa reconstrução de significados, né, num território que já teve um uso, depois um outro uso, e a gente tem o sonho de trazer a música para um armazém do Porto. Então, a gente já veio pensando nisso. Quando eu vi aquela obra, e a obra ela propõe essa interação da arte em si, né, da visão do artista com o corpo, e aí eu fui experimentar os vasos condutores do tempo no corpo, eu falei, meu Deus, assim, essa é a convergência do que a gente vem fazendo ali. Então, o que nos trouxe aqui, o que me trouxe, nem foi exatamente... Eu não era super conhecedora da obra da Ana, não era super conhecedora, né, do espaço em si, mas acredito que seja a materialização daquilo que a gente estava falando antes. A convergência das sensibilidades, daquilo que a gente vem fazendo, cada uma, né, cada artista no seu campo,
mas com muita verdade. Então, essa sensibilidade com verdade, o compromisso do fazer artístico, dentro desse nosso tempo, faz a gente convergir. Então, não é por acaso. Na minha opinião, o encontro ele é em si um produto do seu fazer artístico, do nosso fazer artístico. Então, é mais um componente na trajetória. É verdade, com certeza. Muito bom, perfeito. E, bom, o tema condutor da conversa é registros do tempo. E eu queria perguntar como a atuação de vocês duas se relaciona com registrar o tempo e de que forma esse tempo é percebido e construído. Então, Ana, como é isso na sua produção? E, Ana Flávia, você compartilhou com a gente que a Orquestra Sinfônica Brasileira completa 85 anos, ano que vem, e vai lançar um livro contando essa história, mas trabalhando o tempo de modo espiralar e não linear. Como é essa construção? Eu começo? Pode começar, pode começar. Tentar ser objetivo, apesar de que é um tema bastante profundo, né? Então, como responsável por conduzir o projeto artístico e executivo da instituição Fundação USB, a gente decidiu escrever esse livro, que é em coautoria com a Roberta Salgueiro, que é uma pesquisadora em cultura, também pós-doutora em antropologia, uma pessoa que tem toda uma bagagem. Chamei a Roberta, que também é uma grande amiga, para a gente escrever o livro. Mas aí era assim, que livro que a gente vai escrever? A gente não é historiadora, né? A ideia não é fazer um livro sobre 85 anos da USB, mas a gente queria encontrar uma solução de como enxergar o tempo para que a gente pudesse retratar, dentro desse período de gestão em que eu estou lá, esse é o 8º ano de gestão, que a gente pudesse conseguir contar as histórias daquilo que a gente construiu nesses 8 anos, dialogando com o tempo de legado e com o tempo de projeção que a gente projeta para o futuro, que é a nossa responsabilidade como herdeiros desse legado, né? Então, a gente sempre falava assim, olha, minha chegada, que foi numa situação de crise, envolvia recuperar o valor do legado para estabilizar o presente e mirar a flecha do tempo para o futuro. Qual é o vaso condutor disso? Qual a solução do ponto de vista de escrita? Veja bem. Nossa. De registro. Qual é o ponto de solução de escrita, de narrativa escrita, que não seja consequente? Porque a gente não queria passado, presente e futuro. A gente queria uma solução que pudesse... E nós, assim, a gente fazendo o exercício do pensamento, como a gente vai conseguir conversar, fazer com que os 3 tempos conversem simultaneamente, sem ser consequentes. Porque a gente... É uma brincadeira minha, assim, um pequeno parênteses, da minha experiência amorosa, do meu relacionamento, que é uma experiência de portal, que a gente fala, nossa, a gente encontrou um no outro o portal, que assim, a gente conseguiu entender que a experiência amorosa que a gente vive, ela realmente proporciona revisões do tempo, do passado para a gente viver o presente, então enxergar um futuro. Parece muito complexo, mas no fundo é muito simples. Sim. Porque é como a gente se relaciona com a vida. A gente pode se relacionar com a vida de uma forma nostálgica, a gente pode se relacionar com a vida de uma forma irresponsável, vou viver aqui o presente de uma forma inconsequente, ou a gente pode viver a vida pensando, não, lá na frente eu vou ser feliz, lá na frente eu vou ter construído, porque quando eu atingir a minha meta, e no fundo é um pouco de cada coisa, né? E foi assim, eu e a Roberta, a gente refletindo, eu faço um trabalho de formação artística com a minha professora Laura de Castro, e ela falou, você conhece a Leda? E esse é o livro, né? Da Leda Maria Martins. Ela falou, você conhece o livro da Leda? A Leda fala do tempo espiralar, a Leda estuda as inscrições do tempo no fazer artístico corporal. Ela traz a oralidade como uma alternativa à narrativa escrita, né? A narrativa da ostentação da escrita, do tempo, no corpo. Falei, nossa, então sei lá, mais ou menos isso, mais ou menos daí a gente vai partir. E aí, encerrando, então, o raciocínio, que nunca vai ter fim, porque a gente está falando desse... Sim. Quando eu cheguei aqui e vivi aquela experiência, e a obra da Ana chama Vasos Condutores do Tempo, né?
aí eu tive essa constatação. Então, na música, que é o que a gente está trazendo para falar sobre as histórias da USB, a experiência da performance musical e a experiência, aquilo que a Ana provoca de reflexão com a obra dela, para mim foi a grande convergência. Então, o corpo e a música são vasos condutores do tempo. E a gente pode promover essas várias reflexões sobre como a gente se relaciona com o tempo e se relaciona com a vida nessas alternativas não escritas da experiência, especialmente do fazer artístico. É mais ou menos isso. Uau, muito bom. Bem, pensando em tudo isso e trazendo para a pintura, eu acho que tem muito, né, essa concepção do tempo linear e o tempo espiralar. E eu acho que a pintura, ela está exatamente nesse lugar, nesse outro tempo, que não é o tempo cronológico, que não é o princípio, meio e fim, que é o tempo que a gente está tão acostumado e a gente foi educado a perceber, a ter a percepção de tempo através dessa ótica, dessa narrativa. Então, eu acredito que com as duas instalações que eu fiz aqui, onde a gente tem a pintura, você tem o sol, o registro dos horários, de todos os reflexos, isso é muito importante, entender que em cada horário os desenhos, é como se fosse até uma dança, eles vão dançando, eles vão mudando, ele vai adquirindo novas formas. Então, quando a gente caminha para esses lugares, e óbvio que tem uma coisa que eu quero trazer aqui, que foi muito especial e que eu acho que esse é o momento mágico da arte, é quando você está nesse lugar da experimentação. E aí as pessoas me perguntaram muito isso. Ana, você já tinha noção de que isso se desdobraria dessa forma? E aí eu falo assim, humildemente, não. E isso é uma coisa que eu quero manter sempre, porque a surpresa, o inesperado, o que acontece enquanto a gente está ali no meio, é uma potência, é uma coisa tão avassaladora, e foi e tem sido tão avassalador estar nesse lugar onde, e até diariamente, a exposição aqui está num formato de ateliê aberto, ou seja, eu continuo produzindo aqui até o dia 28 de junho. A gente teve o convite de estender a exposição até o dia 28. E é muito interessante isso, porque a cada dia que eu chego aqui, a minha equipe, a gente está enxergando novas coisas, a gente está pensando em outras coisas. E uma outra coisa que me toca muito pensando em tudo isso é o quanto que isso atrai as outras áreas das artes também, né? E aí promove esses grandes encontros da arte. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Claro. Se você tem consciência, como você acabou de dizer, eu não esperava por isso, mas você tem consciência do quão abrangente e profunda é a sua sensibilidade? Não é só no sentido da entrega da obra em si, mas no seu processo criativo. Eu sempre falo muito sobre a importância do processo criativo, da gente conseguir registrar o processo criativo mais do que a entrega final, porque essa entrega final, ela tem ali um recorte, né? A experiência do seu público pode ser uma experiência muito única. Uhum. Você tem consciência do seu potencial de sensibilidade quando você conduz o seu processo criativo? Eu acho, assim, é uma construção, né? Eu acho que é uma coisa que você vai entendendo ao longo. E eu acho que essa exposição, ela marca, assim, uma virada, até de uma percepção pessoal mesmo, sabe? Porque muitas vezes, na correria e nos atravessamentos do dia a dia, a gente não se dá tanto conta. Mas como eu estou muito numa imersão e eu estou vivendo esse processo diariamente já, desde o início de maio, a gente começa a ter essa dimensão, né? A Ana, ela é a artista, né? Ela é a autora dessa inscrição, dessa experiência. Eu estou ali na Fundação USB trabalhando com corpos artísticos, são corpos coletivos, né? Eu costumo dizer, somos um corpo de muitos. E ali a gente tem, o fazer musical coletivo, ele pressupõe não exatamente os mesmos pontos de partida, mas ele pressupõe um ponto convergente de chegada.
o trabalho de construção dos plurais pontos de partida para convergirem num ponto de chegada, digamos, a entrega da sinfonia, a entrega do concerto, essas etapas em que a gente vai se reconhecendo, potencialmente sensíveis como indivíduos e, ao mesmo tempo, responsavelmente indivíduos dentro de um coletivo, ou seja, o meu pensar, o meu acreditar naquilo que eu acredito que seja certo ou errado, bom ou melhor, né? Num contexto de valores e julgamento, ele vai se dissolvendo e se moldando num coletivo, que quando a gente entrega uma obra de arte única, feita de muitos diferentes. No nosso caso, para fazer um paralelo com a Ana, a gente nunca tem ideia do nosso potencial sensitivo. Não acredito que a gente tenha essa ideia, porque toda vez que tem a entrega e fazer música ao vivo, né? Sim. O fazer ao vivo, o fazer da sua arte, ele envolve coisas inesperadas, né? O inesperado. E fazer com que isso se materialize em uma coisa só me faz acreditar que o processo criativo ele tem que ser muito responsável, muito comprometido. Então, cada um de nós está ali imerso, como a Ana está imersa já em todo esse longo tempo do trabalho dela. A gente tem que ter, o fazer criativo, o fazer artístico, ele pressupõe, isso é único para todos, muita responsabilidade no sentido de como traduzir essa emoção para uma obra artística, porque aquela obra vai poder ter diversos usos pelo público. Eu acho que essa entrega, na verdade, a gente entrega pontes para as pessoas, né? Não é o final, a gente entrega ferramentas para que as pessoas possam fazer uso dessa obra e para si, né, aprenderem as suas próprias experiências. Então, eu acho que no fundo é sempre o fazer coletivo, né? Sim, concordo 100%. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso, porque em uma entrevista eu vi que você, Ana Flávia, falou sobre a orquestra também como metáfora para uma forma de fazer, que seria a prática orquestral. Essa ideia de fazer coletivamente, criando uma harmonia a partir de muitos sons. E, pensando nisso, eu queria saber que lugar tem essa forma de fazer coletiva na atuação de vocês, assim, também sabendo na atuação da Ana? Eu acho, assim, que tudo é coletivo, né? Acho que a nossa vida, ela não anda, ela não vai para frente. Para mim, assim, o coletivo é como respirar. Eu não me vejo trabalhando ou vivendo de uma outra forma que não seja isso. Então, para mim, eu vejo, assim, desde das trocas que eu tenho com as pessoas, desde da equipe que trabalha comigo, das pessoas que estão aqui comigo no meu dia a dia, todas nós, né? A gente tem um time feminino grande envolvido nesse projeto. Então, assim, para mim, o coletivo é o que me dá as asas ou o tempo para eu poder individualmente, enquanto artista, estar aqui na minha tela pintando. Então, eu falo isso desde a minha vida pessoal, né, de ajudas na minha casa, na minha vida, na minha família e do meu lado daqui, né, desde que seja dessa coisa mais operacional, mas o que eu acho que tem um outro lado da potência, né? Uma vez que você tem essa coletividade da rede de apoio que nos apoia, tanto na arte do fazer quanto na nossa vida pessoal, mas aí vem as trocas coletivas, né, que a gente vai ter durante esse processo. A reverberação disso, né, dessa proposta toda num coletivo, eu acho que é impossível uma coisa, você trabalhar e não pensar coletivamente, não ter o coletivo como a primeira, é o pilar de qualquer construção, é como eu vejo isso. E tendo essa consciência que também exige muita responsabilidade e a consciência de que a gente é apenas um grão de areia conector. Então, a gente está falando dos vasos condutores do templo no sentido de contexto, né, de uma obra artística. Eu estou trabalhando com os vasos condutores do templo, tendo a música
como o vaso condutor desses tempos que a gente retrata e de que, a partir dos quais a gente produz, mas a gente, no sentido artístico do fazer, com a noção do coletivo, a gente também conseguir fazer com que os outros partícipes dessa obra coletiva possam convergir, né? Então, isso exige de nós, não é exatamente um altruísmo, mas isso exige de nós, eu acredito que seja a percepção de autoria coletiva, né? Isso dentro do fazer artístico. Todos ali na orquestra, eu sempre falo, todos somos protagonistas, todos são protagonistas, o público é protagonista. E até por isso a gente tem algumas diferenças ali com relação à figura do maestro. A gente tem enfrentado um pouco de discussões, porque é uma orquestra que não tem um mestre titular, isso é totalmente incomum. E eu sempre preciso explicar para as pessoas, porque as pessoas acho que existe uma tradição, uma espera de que haja uma pessoa liderando, né? Uma pessoa decidindo, uma pessoa coordenando. E eu acredito nisso, eu acredito que o tempo de hoje, né? Isso que a gente está tentando fazer com que se materializem coisas úteis como ferramentas para que as pessoas sintam o bem-estar, né, a sensação do bem-estar, de estar contido numa coisa coletiva, num contexto social, tem a ver com cada um se enxergar útil e protagonista dentro desse processo. Então, essa coisa de uma liderança, até essa coisa da liderança me incomoda um pouco, nem uso muito essa palavra, mas é tão mais rico, aliás, é bem complexo, né? As obras coletivas, os fazeres coletivos são bem mais complexos que se tiver numa estrutura de governança uma pessoa mandando, né? Só que o produto disso, né? O produto coletivo, ele tem uma legitimidade, ele tem uma capacidade de abrangência social muito maior, porque a gente está ali com visões plurais e diversas, produzindo vasos condutores que podem, então, alcançar muito mais gente, né? Então, acho que tem essa noção do coletivo para a gente, passa pela confirmação de autoria e de protagonismo de todos os indivíduos que compõem esse corpo de muitos. Bom. E queria perguntar também de que modo as artes visuais e a música podem proporcionar outras formas de experimentar o tempo. E, Ana Flávia, como podemos observar a passagem do tempo na trajetória e no repertório da orquestra? Essa é a melhor pergunta, porque se eu responder essa pergunta, a gente resolve um capítulo do livro já. Tá vendo? Fazendo aqui agora. Por isso que é coautoria. Eu tenho certeza que a gente vai assinar juntas o livro, porque não vamos isso aqui é o livro. Bom, então a gente chegou a essa solução. Ainda bem que alguém escreveu sobre a possibilidade de tempos convergentes, tempos simultâneos, né? Então não estamos trabalhando com a linearidade do tempo. E aí, se a gente pegar, no caso concreto, uma música Nona Sinfonia de Beethoven, há quantos anos ela vem sendo tocada? 250 anos, se eu não me engano, alguém me corrige depois, pode aparecer um card ali, correção errata. Errata na live. Mas vamos supor, 250 anos, porque há músicas que estão sendo tocadas há muito séculos. Isso para falar só da cultura ocidental, né? A gente nem tá, porque nem conheço muito a cultura musical oriental, mas... e por que a gente toca, por que a gente em 2024 está tocando a mesma música e por que a gente segue achando bonita a Nona Sinfonia, né? Qual o sentido disso? E ao mesmo tempo não tem nenhum documento dizendo a partir do ano que vem não se toca mais, né? Vamos proibir a Nona Sinfonia porque ela não faz mais sentido. Então, qual o sentido disso no campo musical? E a gente encontra talvez a razão disso, porque é muito importante para nós, no fazer musical, que a gente mantenha o reconhecimento do valor do que foi feito no passado. O que de útil hoje a gente aproveita para o fazer musical atual e de que forma isso a gente projeta para o futuro. Então, num concerto sinfônico,
é possível que a gente o que acontece na prática? A gente está tocando uma música que está reverberando aí há 250 anos, né? Porque a nota musical que foi tocada lá virou uma árvore, foi para o mar, virou uma semente. Eu acredito nisso. Sim. Eu acredito que a música, como ela é física, né? Ela se dissipa numa onda e ela se transforma em outra energia, e a gente está vivendo essa energia de notas musicais que foram emanadas lá de 250 anos atrás. Mas dentro de um concerto, então, é possível tocar uma música antiga agora, pensando que isso pode ser uma projeção para o futuro. Aquela experiência musical, a pessoa que está ali de público vivendo aquele concerto, muitas vezes a gente tem esses depoimentos, eu entrei de um jeito e eu saí de outro. Sim. De um concerto. A música, ela nos organiza emocionalmente, ela tem essa capacidade de desorganizar também. Sim. Né? E essa experiência artística da música, que é instantânea, porque nenhum concerto é como o outro. Nenhum concerto. A gente pode tocar o mesmo repertório todos os dias. A experiência nunca é a mesma da escuta. Então, como que é o nosso portal? A gente toca música contemporânea, né? Foi feita agora. Mas a música que está sendo escrita agora, quando ela for tocada amanhã, ela já foi feita no passado. E essa experiência da escuta ali no instantâneo é o que nos proporciona reflexões sobre esse tempo, sobre essa experiência, que é uma experiência humana, né? Sentir uma emoção física da escuta, emocional, até visual, de ver aquele conjunto todo vibrando, aquele corpo que inscreve aquele tempo naquele momento, não é uma narrativa escrita, né? Sim. Então, essa experiência, a gente tentando traduzir ela em palavras é até um pouco difícil. É que eu acho que muito da experiência artística, ela é muito mais sensorial, né, do que explicável, talvez, não sei se é essa a palavra. Mas então, ali na orquestra, a gente tem procurado criar a coesão entre vamos refletir sobre aquilo que foi feito no passado, fazendo agora e pensando como isso se aproveita no futuro, sem problematizar demais, né? Porque a gente não faz sempre mesas de conversa, a gente só proporciona o produto da escuta musical. E a gente sabe que, de alguma forma, isso vai ser útil para o nosso público, para quem está ali experimentando esse momento e, no fundo, abrir canais condutores para outras percepções do tempo. Sim. E pensando nisso, enquanto estava falando, eu estava aqui pensando, assimilando tudo, pensando nas artes visuais, na pintura, né, que é o meu segmento dentro das artes visuais. Eu acho que isso vem muito através do repertório e dos afetos, né? E aí, quando eu penso no repertório, obviamente tem essa trajetória temporal da gente pensar em tudo que a gente vai construindo ao longo, e dos afetos como as experiências que também a gente vai vivendo ao longo e que, na verdade, elas viram esse material que todo artista tem esse lugar dentro dele que eu posso ter uma pintura de 10 anos atrás, eu olho para ela hoje, eu identifico gestos, eu identifico situações, ou eu me lembro de coisas que aconteciam ali naquela época. Então, assim, existe realmente no objeto percebido, ou na própria pintura, né, nessa materialidade, vamos chamar a pintura de uma materialidade, e tem exatamente esse lugar onde você olha para tudo aquilo e isso... tá tocando a sinfonia. Ai, Ana, a epifania. Só meio-dia, deve ser isso. Gravar. Eu ouço isso todo dia, gente, é incrível. É de chorar. É incrível, né? E aí os momentos de epifania acontecem, isso é muito maravilhoso, né? Essa vibração dessa energia, eu nunca vi um sino de uma igreja tocando na sinfonia, honestamente, eu frequento muito igreja. Nunca vi isso. Acontece todo dia, meio-dia aqui. Você estava na epifania, você estava nesse ponto. Sim. Você estava falando do objeto. Sim. Então, e os objetos, eles acontecem, eles atravessam, mas pensando nas artes visuais, eu acho que é muito isso. O registro, ele tá exatamente nesses lugares dos afetos e dos repertórios. Eu acho que um artista, ele vai construindo esses múltiplos repertórios ao longo da sua vida. Então, por isso que até
a gente pensa nas artes, não tem essa questão do tempo e o artista jovem, o artista, você tem um distanciamento da forma como a gente conduz todo esse tempo. Então, eu acho assim que isso é muito interessante. Então, repertórios meus, coisas minhas de pesquisa de 5, 10 anos atrás, revendo tudo isso, elas voltam para esse tempo presente, né? Então, você poder estar fazendo todo esse resgate e essas inserções não cronológicas, eu acho isso de uma potência imensa. Mas no momento em que você está pintando, porque, por exemplo, você tinha compartilhado que aqui tinha algumas dificuldades, assim, com a forma que o sol incide, você pintando na janela, e até teve a questão corporal também, desse movimento, às vezes, repetido, que o corpo também sente, né? Então, no momento da pintura, como você percebe o tempo, assim? Você sente que é um tempo expandido? Como é, assim, essa percepção do tempo no momento em que você está pintando? É uma boa pergunta. Eu acho assim, tem um lugar até de você não perceber esse tempo passando, né? Eu acho que, para mim, a pintura, ela está num lugar e a minha entrega, ela vai para um lugar tão visceral, tão físico, que eu me levo assim aos limites do meu corpo, de me entregar demais aquilo. Então, assim, tem um lugar muito de um subconsciente, de não estar ali. Não, eu estou aqui, eu vou pintar, eu vou fazer assim, e isso reflete, é muito sobre a minha pintura também, porque a minha pintura ela não é uma pintura dos rascunhos prévios, não existe isso, é realmente esse lugar onde eu deixo a pincelada, o gestual fluir, as emoções fluírem, naquele presente momento. Então, a construção, e aí eu fico pensando aqui, né, é uma coisa, ela vai acontecendo, e essa falta, o que eu acho, essa ausência não, tem que acabar aqui, essa ausência de toda essa regra, para mim, é onde a mágica, esses momentos acontecem, né? A Ana me faz pensar em duas coisas falando. Intuição, responsabilidade em ouvir a intuição. Sim. E coragem para fazer isso num universo que é, num mundo, num contexto social absolutamente regrado por muitas coisas, né? Sim. E quando a gente diz, não dá para ficar contando o tempo, não dá para ficar preocupada com o tempo, a gente está enfrentando, no sentido corajoso da palavra, a regra de se medir o tempo. A gente tem o celular, o despertador, o tempo, hora para tomar remédio, hora para buscar filho na escola, né? E esses 1000 afazeres. Quando a gente se propõe a enfrentar esse contexto de uma forma própria, mas que, ao mesmo tempo, é uma forma responsável, no sentido de libertar a sua intuição para fazer artístico que você tem certeza que vai ser útil para alguma função coletiva, a gente está criando uma alternativa à experiência do tempo. Sim. A Ana trabalha o sol, a luminosidade e a intuição dela. O concerto, por exemplo, a estrutura de uma sinfonia, ela é super regrada. É super regrada, você tem o tempo da música, o tempo, o ritmo, né? A estrutura musical era cheia de regras, né? Dentro da música sinfônica. E como que a gente faz com que essa estrutura super rígida, mesmo na formação do conjunto, é super rígido, tem autoridade dentro do conjunto, né? Exposições dos músicos, tem uma hierarquia, é super rígida, mas como que tudo isso se dissolve? Né? Como que tudo isso encontra a sua utilidade no sentido mais intuitivo, porque é quando a gente se compromete com o sentimento do público. A Ana, quando ela fala, eu me dou nessa entrega e eu estou corajosa, né, enfrentando a dissolução de todas essas regras, quando a gente sobe no palco, e eu nem sou musicista, mas eu me sinto como eles, porque eu sou responsável por aquele palco acontecer. Mas quando a gente sobe no palco para promover isso, não é mais sobre cada um. É verdade. A gente está lá numa entrega infinita, me arrepia. Sim. Você se dissolve, o artista se dissolve num corpo coletivo para que o público sinta aquilo que a gente está ali proporcionando. Então, eu acho que tem muito a ver com dissolver-se, né? Tem muito a ver com a gente se despir
dessas regras e das nossas fronteiras. No fundo, a gente está abrindo mão do próprio território, que traz segurança, você, né, tá ali o controle. No seu momento, controle, né? O controle, você precisa ter coragem de abrir mão desse controle e essa entrega profunda para que seja genuína a experiência do público. Então, o fazer artístico, a meu ver, é uma experiência humana absolutamente altruísta. Verdade. Outra questão que eu acho que atravessa vocês duas é esse fazer criativo como modo de encontrar caminhos, de refazer rotas, de estabelecer mudanças e improvisar quando necessário. Então, eu queria saber o que significa esse fazer criativo para vocês e que ferramentas são essenciais nesse processo. Lembrei muito disso até quando você compartilhou aqui, inicialmente, a ideia aqui era fazer uma experimentação nas janelas e testar materiais e talvez fazer um registro, e depois isso se desdobrou realmente na experiência aqui da exposição. Então, também pensei a partir de retraçar certas rotas e como é que isso acontece também no seu fazer na USB. Tá. Começa? Tá bom. Eu acho assim, a coisa número 1, né? É você entender que você vai trabalhar com a subjetividade. Você tem que trazer a subjetividade como sua grande aliada. O artista, a gente não pode brigar com isso, porque fazer arte tem um lugar subjetivo, um mergulho no nosso inconsciente, na nossa sensibilidade enorme. Então, assim, pensando até em materialidade, esse projeto ele é um grande exemplo de tudo isso. Eu já há algum tempo estou pesquisando no meu trabalho a questão de reflexos de novas superfícies. E aí, quando eu penso em novas superfícies, eu penso lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava, estava fazendo outros tipos de trabalho em que eu queria expandir os meus desenhos para outros lugares, para terem outros significados. Então, eu pego e falo assim, não, eu quero, com a minha linguagem visual hoje, com os meus objetos de pesquisa hoje, eu quero que eles reverberem de uma forma ampla e que saiam da formalidade da tela. Eu gosto muito dessa provocação, porque a gente pensa muitas vezes na pintura, na tela, no chassi, tem esse lugar muito austero, né, que as pessoas têm que olhar de longe, não podem tocar. Até a minha relação com a tela, né, quem está próximo, eu pego a tela, levo para um lado, olha a mão, está suja. Eu tenho uma relação de querer humanizar isso, que as pessoas sintam tudo isso. Então, a investigação começa num espaço, de tentar achar esse espaço onde eu pudesse fazer os reflexos acontecerem, e estava muito num campo de um registro audiovisual para estudos futuros. Então, eu comecei tudo isso dessa forma. E aí vem as dificuldades da experimentação, como que se reflete, como é que eu consigo fazer que as pinturas tenham essa reflexão linda no chão, como é que eu consigo fazer com que as pessoas sintam a pincelada, as veias da pincelada na sua própria veia. Então, foram muitas etapas desse processo. Mas o que foi muito interessante é que, a partir do momento que eu acho o espaço, e aí eu vou trazendo as pessoas, né? A minha equipe vem chegando, isso foi imediatamente atraindo as pessoas. E aí, ao mesmo tempo, veio essa necessidade, não, Ana, isso não é só um registro audiovisual, isso tem que ser uma coisa maior. Então, uma exposição que ela estava programada para acontecer em março do ano que vem, o primeiro ato já está acontecendo aqui agora. E aí é incrível, porque isso é uma construção coletiva de todos os envolvidos no projeto. E está acontecendo aqui agora. E aí é esse lugar da gente entender a subjetividade e também do não ter o controle, porque eu acho que o artista, ele exerce a sua máxima potência quando você deixa o controle, gente, deixa aí, porque o princípio seria só em março do ano que vem. Então, não, vamos aqui. Aí o espaço, ele tinha agendas específicas. Olha, você consegue ocupar esse espaço por tantos dias, por 15 dias. Então, assim, a entrega, vamos embora, é visceral, é a pintura, é o calor, é sair daqui, assim, queimada de sol, porque as pinturas eram feitas meio-dia, com a luz muito no rosto, as filmagens todas foram feitas nesses horários por causa da luz.
Então, assim, é abraçar o subjetivo, abraçar a intuição. E aí eu acho que esse processo é a materialização disso. Confesso que eu já estou assim, ai gente, que delícia, eu quero continuar. O segundo ato, o terceiro ato, como vai ser, né? Isso é bom, é o que move também a gente, né? Obrigada por tudo que você dividiu, porque eu acho que pela primeira vez Olha, eu estou um pouco emocionada. Ai, que bom, mas é bom estarmos assim, né? Isso é uma coisa muito importante, a gente se deixar estar assim, né? Eu acho que a arte é o tempo inteiro. E às vezes é uma dualidade isso também, porque você fala assim, gente, será que dá para parar de sentir só um pouquinho? E a exposição todo dia, aquela coisa, gente, estou todo dia muito à flor da pele, os afetos, eles estão sempre aqui. Então, eu acho que a primeira vez que eu percebi isso, como a gente... A Ana falou da sensibilidade, eu tinha contado sobre um concerto, o nosso objeto ele é muito rígido, é cheio de regras. E a ideia, ali na hora do concerto, a gente precisa cumprir a regra, senão não sai o que a gente precisa promover em termos da ferramenta, né? Então, o que eu acabei de perceber? A orquestra sinfônica, os músicos, eles são intérpretes. A gente não está criando uma obra naquele momento, a gente está interpretando uma obra que já existe. O que a gente está promovendo é a experiência do fazer musical e ali os afetos eles vão conduzir essa experiência, porque cada músico precisa do seu próprio sentimento, né, estar imbuído da sua força, do seu espírito humano para interpretar aquela obra. Então, não é naquele momento que acontece o fluir do sentimento e essa dissolução do rígido e do controle. Mas a gente faz isso acontecer como retribuição até e talvez como uma compensação para que o nosso espaço de fazer fluir sem regra é quando a gente vai ao território ensinar as crianças e os jovens que precisam do repertório técnico para poder um dia fazer isso também, ou como estruturar suas próprias emoções para serem indivíduos no coletivo. Depois eu vou conversar até com a equipe sobre isso, mas a minha sensação o concerto existe na sua forma rígida, dentro da sua moldura, para que, a partir daquela experiência, daquele registro, a gente vá, no dia seguinte, para a Amazônia, trabalhar com as crianças que não têm acesso a esse conhecimento, ou vá para Serra do Espírito Santo, ou vá para Corumbá, no Pantanal, e por aí vai. A gente tem vários territórios que a gente trabalha. E, neste momento, é quando a gente humaniza esse processo, porque é ali que a gente se enriquece da experiência humana, e nós voltaremos no próximo concerto transformados também, porque a gente, na verdade, no processo de ensinar, a gente aprende muito mais que ensina. Sim. Mas eu acho que a nossa experiência, da nossa vivência, do dissolver as regras para fazer fluir o sentimento, é quando a gente está servindo o outro. Esse é o nosso fazer musical dual, Sim. Porém muito equilibrado. E foi isso que a gente encontrou como fórmula na instituição Fundação USB, como missão de interesse público. É a gente reunir o valor da entrega absolutamente técnica, rica, né, artística, cheia de referências, estudos e preparação, para que isso vire um grande tesouro e a gente compartilhe desse tesouro no dia seguinte, nesse outro universo mais desprovido de técnica, mas que a gente trabalha com que ele seja também preparado para um dia estar com a gente no palco. Acho que funciona assim. Sim. E só complementando isso, pensando, né? Por exemplo, as duas instalações, site específico aqui, eu acho que esse é o lugar onde você entra dentro da obra, é onde você enxerga as imperfeições da pincelada. Isso, para mim, enquanto artista, sabe, é aonde, assim, são os lugares que eu quero estar, são as coisas que eu quero promover com a minha arte. É exatamente o outro lugar, o outro lado também. A gente entrega formalmente uma exposição, mas ao mesmo tempo eu quero que cada vez mais as pessoas atravessem, sintam os atravessamentos
por si só, não só por estar olhando para o quadro da forma tradicional que ele existe. Fica aqui, entende as sombras, deixa refletir na sua pele, sente esse calor do sol através dos vidros. Eu acho que são os caminhos. É a intuição, os afetos organizados num objeto, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser desafiado, estar desafiada sempre sobre a utilidade daquilo que a gente está fazendo. Sim. No nosso caso, é transmitir o conhecimento para a nova geração. No seu tem muito a ver com o que o seu público vai sentir, experimentar. Acho que o desafio, ele caminha junto com a nossa técnica. Super. E pensando aqui a questão do tempo, também acho interessante notar que a gente está num espaço, assim, em alguns pontos um pouco degradado, então tem uma coisa um pouco de ruína, e ao mesmo tempo as pinturas da Ana trazem uma outra vida. Então acho que o tempo também está muito aqui no espaço, né? Nessa construção, nesse espaço específico. E, bom, para finalizar, eu queria perguntar que tipo de parcerias vocês conseguem imaginar juntas, unindo as artes visuais e a música, a orquestra sinfônica e a pintura, que formas vocês enxergam de colocar essas artes em diálogo? Começa, Ana. Acho que a gente começa assim, assinando um contrato para falar que a brincadeira, mas eu acho que a gente encontrou pontos de partida, ao mesmo tempo as convergências, né, do que a gente vem fazendo. Acredito que é um encontro sem limites. A gente está assim, nossa, a Ana passou a fazer parte do time da USB, assim como a USB está totalmente à disposição para contribuir. O pensamento, a troca de ideias, acredito que seja uma matéria-prima, elemento fundante, né, para a criação dos próximos e das próximas etapas. E acho que seria muito legal a gente promover a escuta musical simultânea ao fazer, né? Eu vou infartar, mas eu vou fazer. Não, eu vou amar. Eu acho que vai ser... E fazer talvez uma experiência de uma música livre, né? Aqui a gente tem o artista... Acho que nesse espaço faz muito sentido a gente trocar também territórios, mas a gente talvez conseguir criar objetos e materializar aquilo que dos nossos sentimentos pode fazer fluir. Mas nesse dia não serei eu, porque eu não sei tocar nada. Então a gente vai trazer os artistas mesmo para fazer essa experiência. É uma proposta. Nossa, super aceita. É uma emoção, nossa, né? Só de pensar, obviamente a cabeça vai, né, além. E aí eu fico pensando, nossa, imagina tocar junto com uma orquestra. Pintar! Enfim, já estou até me achando, já entrei, você vê que eu mergulho, né? Eu vou. Não, eu acho que é uma potência incrível e eu fico muito imaginando, assim, né, os ritmos, exatamente, como eu entendo, né, a minha percepção, né, eu tenho muita coisa da dança, então da marcação da dança, e eu fico pensando nesse gesto, como seria esse gestual com uma orquestra tocando ao mesmo tempo, né? Como é que essas pinceladas elas vão vibrar junto com a orquestra? Menina, isso já, né? A cabeça já vai indo para lugares enormes, incríveis. E uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você, muitas pessoas vêm aqui e elas enxergam nesse alfabeto, nossa, Ana, que partitura linda! A gente tem ouvido muito isso. Aí eu falo assim, nossa, que máximo. Tá tudo muito conectado, né? E a riqueza dessas conexões é uma coisa incrível. Promover esse instante Vamos. do tempo. Fechado. Bom, eu queria agradecer a Ana pelo convite da mediação, a Ana Flávia pela presença, pela troca, agradecer a todas as equipes aqui presentes, a equipe de audiovisual, a Joana Marinho e a Carla Oliveira, enfim, dizer que foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço a Michele por ter feito toda essa ponte, queridos, e a equipe, a minha equipe, a vocês, a todos. O final do concerto a gente termina com palmas. Eu sugeri... Vá, uhul! Concordo.